A Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República só tem gente de cabelos brancos ou que os esconde muito bem, mas virou uma grande quinta série C. E no meio dessa bagunça, foi aprovada uma emenda constitucional da maior importância, sem que o país tivesse ciência de que essa discussão está sendo feita. Porque as coisas são colocadas a público, vamos dizer assim, são enfiadas ali no site do Senado, mas não houve aquele debate público. Foi aprovada na CCJ uma emenda constitucional de recall presidencial e de veto. Vamos ver. PEC número 21, proposta de emenda constitucional de 2015, do senador Antônio Carlos Valadares e outros. Repetindo, altera a redação do artigo 14 da Constituição Federal, inserindo incisos que criam 2 novos institutos da democracia participativa, o direito de revogação e o veto popular. Com a palavra, senador Antônio Anastasia. Mas a ponderação que fiz, eminente senador Valadares, com muita cautela e até com certo cuidado, da data de 1º de janeiro de 19 para a vigência, foi exatamente para nós não sermos tomados aqui por uma questão casuística, em razão da crise que é notória e que atravessa o Brasil. Eu entendo e compreendo, e acho que Vossa Excelência tem razão também quando pondera que a vigência imediata já poderia ser uma solução para o quadro atual, eventualmente, caso o Congresso assim entenda adequado. Mas me parece que poderia ser, ao contrário, mais um fator de dificuldade ou de certa desestabilização. E como, pessoalmente, eu sempre resisti à tese de fazer a legislação para casos concretos atuais, de modo muito casuísta, de modo, vamos dizer assim, a corrigir, como lembra o senador Armando Monteiro, conjuntural, para corrigir hemorragias do momento, é que eu ponderei colocar a data de janeiro de 19. Concede uma parte, claro. Presidente. Relator. É o seguinte, quando eu apresentei essa proposta, esta crise não estava agindo no Brasil ainda. Foi em 2015, então ela não foi uma proposta casuística. A crise era... Ela foi uma proposta lá para trás. Não, estava se iniciando, mas a crise ela se evidenciou mesmo em 2016, não foi? Quando houve o impeachment. Em 2015 não se falava em impeachment ainda, quando eu apresentei essa proposta. Então, ela não diz respeito a nenhum casuísmo. Não, o senhor tem toda a razão, o autor tem toda a razão. Quando Vossa Excelência redigiu o texto, evidentemente, Vossa Excelência não teve essa intenção. Não era o quadro da época. Mas, com o passar do tempo, tornou-se. Então, quando eu fui apresentar o relatório, exatamente com essa cautela de não termos o caso concreto sendo colocado em foco, até porque na proposta que fazemos também, o recall não pode ser aplicado no último ano do mandato. Então, na verdade, no quadro atual, ele já é inexequível, porque, caso venha a ser aprovado o texto proposto, mesmo aprovado esse ano, até o início do coleta de assinaturas já se dá no ano que vem, e, evidentemente, já tem eleição e a própria regra veda. Ratificando a informação que dei a Vossa Excelência sobre o projeto, a PEC do recall, de que a primeira proposta que eu apresentei sobre esse assunto, e eu a repeti em 2015, a primeira proposta foi em 2003. Então, naquela época não se falava nem impeachment de forma nenhuma, como em 2015. Mas eu compreendi e votei favorável à proposta de Vossa Excelência de que a validade dessa proposta será a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Mas se o Congresso modificar, é coisa da democracia. Agradeço a Vossa Excelência. Bom, então tá aí. O senador Antônio Carlos Valadares queria não só o recall, como que valesse para o Temer também. E aí, pelo menos, a senadora Anastasia colocou só para quem for o próximo presidente. O recall é o seguinte: se 10% dos eleitores que votaram na última eleição quiserem tirar o presidente até o 3º ano de mandato, pode-se fazer uma nova eleição. É um instrumento que existe em diversos países, é elogiado por muitos políticos,
Mas não se iluda, não pensa que isso resolve o problema que a gente tem aqui no Brasil. Vocês sabem em que país que tem recall vigente na Constituição? Venezuela. O Maduro saiu ou tá 80 dias o povo tomando bomba na rua e o Maduro lá em berço esplêndido, onde tá, zombando da cara de todo mundo? Então, assim, a lei é feita para ser cumprida. Não parece ser essa a especialidade dos políticos brasileiros. Então, criação de lei não é uma coisa que me comove como solução. Cumprimento de lei, sim.